Então, eu estou aqui para representar um grupo de pesquisas do Brasil que é estudado muito e se preocupa com o ensino da história na escola pública. Lembrando o historiador Marc Bloch, digo a vocês, eu sou uma professora de história há 48 anos. Trabalhei 20 anos na escola fundamental, e estou há 28 anos na universidade, formando professores. Então, tenho a paixão pelo ensino de história. E vou falar aqui sobre tema histórias e controvérsias e ensinamento da história em Brasília. Vou pegar minha colinha, porque aqui está escrito como devo pronunciar as palavras. Começo a dizer uma frase de um revolucionário latino-americano, José Martí, que disse: esse ricoto é a única maneira de ser livre. E no Brasil, hoje, há um desprezo pela educação e pela ciência. Os jovens, estudantes, ensinantes e ricercatori, nós resistimos contra o regresso da ricerca e da ciência no país. Mas em ato do atual governo Bolsonaro, ele idiota. A educação histórica defende as necessidades do aprendimento e da conhecência científica sobre uma controvérsia da história. Que coisa é a história controversa? Tem muitas definições. E vamos falar de algumas definições feitas por históricos. Uma definição de historiador alemão, Bodo von Boris, que definiu como burden history, ou história terça traumática. Uma definição mais elegante, mais suave, porque os franceses são muito elegantes, suaves. Para os franceses, não é uma história traumática, mas uma história sensível de Alain Lagardère e
Laurence Simoneau e Benoit Falès. Nos Estados Unidos e Canadá, o conceito é de história difícil. Difícil de aprender e difícil de ensinar. Como está a definição em Brasil? Em Brasil, temos, a fine do ano 70, Uno, due. Grazie. Che? Alla fine degli anni 70, il Ministero dell'Educazione e Cultura pubblicò un opuscolo con il nome di Serie controversie nella storia del Brasile. Un opuscolo, il titolo è La schiavitù nel Brasile. Nos anos 80, houve uma reforma curricular pós-ditadura militar de Brasil, que durou 20 anos, e na tentativa de romper com a visão eurocêntrica. O que é a visão eurocêntrica da história? Porque em Brasil, o ensino de história começa no primeiro ano da escola. E no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, se estuda a divisão da história eurocêntrica, a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, houve uma tentativa de romper com a visão eurocêntrica e a valorização da história da América Latina, de los pueblos originários da América Latina e também a história da África. Mas foram totalmente contestados. A história tensa, traumática, controversa, tem uma definição em Brasil com o conceito de história difícil, usado da histórica Lilian Schwartz e da antropóloga Eloise Starling, no livro Brasil, uma biografia, publicado em 2015. As históricas consideram o tema da história difícil do Brasil, o genocídio da população indígena, escravidão africana, centro clandestino e violação dos direitos humanos e período ditatorial. Atualmente, temas da história difícil do Brasil
população também luta pela terra, questão ambiental muito difícil, questão de gênero, a história da origem do homo, ela é explicada pela teoria da evolução, que tem uma oposição muito forte das igrejas pentecostais. E há muitos alunos de escolas que são de famílias de igrejas pentecostais. Fizemos uma riqueza com maestros, professores de história de escolas. Procuramos saber como os professores pensam, o que é a história controversa. Encontramos duas perspectivas. Uma perspectiva que diz, a história controversa é um tipo específico de história. Os professores, uma perspectiva. A história controversa é, para os professores, questões que dificilmente trovano um chiaro consenso nella società. Questões que a sociedade não tem consenso. Sebbene la loro discussione sia già pacificata nella storiografia, ad esempio la ditadura militar brasiliana e a Guerra Fria. Então, é uma opinião de um professor. A história controversa são temas que estão pacificados em la historiografia, mas são temas que não têm consensos em la sociedade. Outro professor disse, é aquela onde a discussão é caracterizada do fato de ser puramente acadêmica, como le controversie degli storici sulla Rivoluzione Francesa. E uma última opinião sobre professor, sobre o conceito de definição de história controversa. É aquilo que produz opiniões contrapostas, que são difíceis de conciliar e porque coinvolgono a passione e il sentimento delle persone, generano polemiche e discussioni accese che possono avere esiste violenta. La controversia può sorgere su argomenti considerati tranquilli. Caio, o que eu fiz? Aqui. Sì. E da qui? No.
Ok? Então, para o professor, a história controversa pode ser de um tema considerado tranquilo. Come esempio, una discussione sull'Inquisizione della Controriforma può non generare polemiche, ma se l'argomento della caccia alle streghe è legato al femminismo contemporaneo e alla discriminazione di genere, allora l'argomento può diventare controverso. Uma perspectiva é que é diferente a história controversa, a história dramática. E professores deram suas opiniões, que são, por exemplo, a última perspectiva. A definição de história traumática deriva da interação tra il processo storico e la società che ne è depositaria. È un tema che ha avuto conseguenze negative di lungo termine in alcuni settori della società e in generale è ancora evidente nel presente. Un esempio è il tema della schiavitù in Brasile, che è fonte di tensioni e disuguaglianze che si manifestano nella memoria e nelle condizioni socio-economiche, demografiche e culturali del paese. La storia traumática non parte da controversie storiografiche, ma da ponti consolidati nella società. La storia difficile, a terza perspectiva, la definição de professor. História difícil é uma afronta, questione complexe que spesso, portanto, que stigmi, controversi o traumatici, se non entrambi. Ad esempio, la storia dell'Unione Sovietica e la storia dell'Africa. Outra perspectiva é uma certa história que si presente, ma non solo, come un trauma. Questa è una brutta storia di cui molte persone non hanno idea degli effetti reali al giorno d'oggi. Un esempio della storia del Brasile è la esclavitud. E, finalmente, un gruppo di professori dice che la storia traumática, a storia controversa e a storia difficile sono lo mesmo. São conceitos relacionados. Então, é muito interessante uma definição de professor que disse: a história controversa, traumática e difficile
non sono dissociate. La storia può essere considerata controversa secondo il modo in cui viene affrontata. Secondo le varie produzioni storiografiche attuali, se fosse considerato che qualsiasi tema sia politicamente controverso. La storia traumatica è strettamente associata alle implicazioni che genera per un particolare gruppo in termini di violazione dei diritti umani. È associata altresì alla memoria prodotta dal fatto storico. Ad esempio, é muito interessante. I campi di concentramento nazisti sono una memoria traumática para todo il mondo, ma non vendiamo allo stesso modo il genocidio degli indigeni, come le indigene Cheta, in Brasile, negli anni 40. Non viene nemmeno insegnato nelle scuole. La storia difficile può essere considerata come argomento di difficile accesso, perché poco affrontato e difficile, perché riflette al nostro giorno cattivi riflessi, come quelli causati dalla schiavitù delle persone del continente africano e dell'America Latina. Molto bene. La ricerca presentiamo al professor due immagini. Una immagine che tratta di temi controversi della storia del Brasile. Una immagine è il tema della dittatura militare in Brasile. È una carica. La pergunta è: crede come insegnante essa immagine possa essere elaborata in classe? In tal caso, come saresti questa immagine? Se non la pensi così, spiega la tua ragione. Então, a imagine è un militar che hace una pergunta: sei tu che vuoi il ritorno della dittatura? Sì, solo io. Perché? La outra pergunta: ma che fai? Assaggio, grazie. Houve três tipos de resposta de professores. Um grupo disse: sim, farei uso dell'immagine. Outro disse: não farei uso dell'immagine. E outro disse: sim, la usarei,
com uma certa reserva. Então, exemplo de uma resposta de professor que diz: sim, farei uso da imagem. Potrebbe essere usata come punto di partenza per appurare e discutere ciò che gli studenti sanno sulla dittatura militare. Ponto di partenza. Lo uso principale sarebbe quello di favorire la discussione in classe e suscitare l'interesse degli studenti sull'argomento. È un professore che dice: farei uso come un ponto di partenza. Outro diz: não farei. Não. Há respostas que são muito de contexto de hoje em Brasília. Por exemplo, penso que não farei, que a causa do atual panorama político, a imagem potrebbe não essere bem vista sia dagli studenti sia dai loro genitori, nel contesto da politica oggi in Brasile. Então, é um exemplo de professor, a perspectiva que la userei, mas com uma certa reserva. Penso que l'immagine potrebbe essere usata, ma com uma certa reserva e usando outra fonte para comparar. Porque esta fonte mostra uma ideia superficial della ditadura e não conclude qualcosa ao riguardo, mas senza spiegala. Então, três perspectivas de uso na prática da escola. Uma segunda imagem. É um tema controverso, così come tutta la speculazione che ne deriva, perché le prospettive eurocentriche devono essere combattute, soprattutto quando si tratta di questioni relative al paese colonizzato dagli europei. Quarto, non contiene contraddizioni da affrontare. Non penso che il tema sull'invasione portoghese sia un tema difficile o controverso, perché percepisco un certo consenso tra gli studenti sul fatto che gli indigeni già abitassero il territorio che sarebbe poi stato chiamato Brasile e che i portoghesi, quando lo colonizzarono, sfruttarono le ricchezze brasiliane e ucciderono gran parte della popolazione indígena. Então, consideração. A ideia do ensinante mostra come alcuni aspetti possano interferire
com l'apprendimento e quindi l'insegnamento di argomenti controversi. Come ad esempio, il contesto della società in cui sono inseriti gli insegnanti e studenti. Le pressioni familiari, in particolare il predominio di alcune forme di inclusione di storie particolari nella storia generale. Segnate dall'egemonia della visione eurocentrica nell'insegnamento della storia in Brasile. È importante sottolineare che l'insegnamento di argomenti controversi della storia dà una prospettiva scientifica e critica, può aiutare a superare la distorsione della cognizione storica di insegnanti e studenti, stabilendo modi di insegnamento che non invalidano, ma stimolando le possibilità di modellare il pensiero storico e, portanto, la consciência histórica intensa nel senso de orientamento, experiência e interpretazione del passado. Orientamento nel tempo, experiência de relação entre presente, passado e futuro, e interpretazione del passato di fronte alle esigenze del presente e alle prospettive del futuro, perché la storia è para interpretar o presente, compreender o presente, mas muito importante para perspectivar o futuro. Que futuro queremos? Havendo a ideale de emancipazione como utopia nell'orizzonte delle aspettative. E nel futuro penso che temos que pensar la utopia dell'emancipazione dos humanos. Perché? Agora eu vou citar uma frase do historiador e filósofo Istvan Metzaros, que diz: nessun indivíduo e nessuna forma concebível della società oggi o in futuro possono evitare le determinazioni obiettive e il corrispondente onere del tempo storico, nonché la responsabilità che emerge
necessariamente da Esther. Graça infinita.